Aqui é a parte 3 do estudo. Aí nessa a gente finaliza. Certeza. Ela, porém, assim não pensa. Falando da Síria, no verso 7. Deus está falando, eu uso ela, eu vou usar ela para ir contra o povo, que da minha indignação, que eu estou indignado com eles, etc. Ela assim, porém, não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carmesim, como Carquemins? Não é Ramate como Arpade e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos. Olha só, se colocou sobre todos os ídolos, todos os deuses. E ela vai propor no coração dela se colocar contra o Deus de Israel. Aí acabou para ela. E isso está relacionado com Daniel, irmãos. A besta que se coloca acima de todo Deus. Daniel 8, Daniel 11. Para resumir, para eu não ir lá em Daniel ler, expressões que apareceram lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele se coloca contra tudo que se chama Deus, está lá em Daniel 11, as mesmas palavras. Paulo está trazendo referência direta para Daniel 8. Por que ele está fazendo isso? Porque o próprio Jesus, antes da ressurreição, não é o Cristo ressurreto, com a mensagem reveladora do arrebatamento só do Novo Testamento para Paulo. Cristo, antes de ressuscitar, em Mateus 24, ele fala, quando vocês virem o abominável da desolação no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então, e ali é o contexto do fim. O abominável da desolação, que Jesus falou ali, Daniel 8. Isso é para dar uma paulada na mente de todo mundo e pensar, peraí, Daniel 8 não é o contexto histórico, não foi Antíoco Epífanes? Por isso que Jesus fala, quem lê entenda, meu amigo. Jesus poderia falar de Daniel 7, que está ali bem, né, com os 10 chifres, e aí vem o ancião de dias, estabelece a justiça eterna e tal. Mas ele quis falar de Daniel 8, para dar uma paulada mesmo, falar, trabalha a mente aí para entender. Paulo fez a mesma coisa. Pegou textos de Daniel 11, o que está sendo explicado em Daniel 11 é a visão de Daniel 8, e colocou em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ou seja, está falando do chifre pequeno. Não escreveu, mas eu estou dando para vocês as referências de Paulo. Aí é válido. Falar que não precisa estar escrito, porque pode estar falando a mesma coisa através de outras palavras. Verso 11. Porventura, como fiz a Samaria e a seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e a seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. O chifre pequeno, ele não é arrogante, tem uma boca arrogante, e ele não tem olhos como de homem? Está aqui, ó. E olha como é o chifre pequeno mesmo. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. E como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como um ninho. E como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca ou piasse. Olha só, todo mundo debaixo da autoridade desse rei da Síria. Aí Deus vem com a pergunta, porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Sabe quando você usa um martelo para bater as coisas? O martelo não pode se gloriar, falar que é ele que está fazendo. E querer se pôr acima de você, porque ele está na sua mão. É a sua mente conectada com a mão que está usando o martelo. Mas o martelo, que no caso é a Síria, estava se gloriando. Estava falando, eu fiz isso sozinho, ninguém me usou, ninguém fez nada. Pelo que o Senhor dos exércitos, meu Deus, 5 minutos já, enviará a Tícia contra os seus homens, a Tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima do fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como um fogo, e o seu santo como labareda, que abrasa e consume os espinheiros e abrolhos da Assíria, num só dia. Isso não aconteceu no passado. E o que está em Isaías 14 também nunca aconteceu no passado. Quem cai em um só dia é a grande Babilônia, é o reino da besta.
Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. Deixa eu ver o que dá para resumir aqui. Olha o verso 24. Eu poderia começar direto aqui, mas eu queria resumir eu queria ler para vocês e resumir aqueles detalhes que nos identificam o rei da Síria com o anticristo. Verso 24. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Olha o contexto do tempo do fim, falando de tempo de Egito. Igual está em Apocalipse. Porque daqui a bem pouco se consumirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe, e a sua vara estará sobre o mar, e ele levantará como fez no Egito. Olha só, Deus buscando o tempo do Egito, lá em Apocalipse, a esposa vai com o deserto com asas de águia, Deus está castigando ali a grande Babilônia com pragas semelhantes à do Egito. Olha que incrível, irmãos, conectar todas as coisas. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que te será despedaçado por causa da gordura. Aí, irmãos, da transição para o capítulo 10 para o capítulo 11, tem um título aqui, o reinado pacífico do rebento de Jessé. Parece que acabou o assunto, a ideia, né? Não, irmãos, o profeta estava escrevendo a revelação do Senhor. Ele acabou o capítulo 10, com textos que eu não li, mas está falando ainda da Síria, verso 32. Nesse mesmo dia a Síria passará a Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião e o outeiro de Jerusalém. São as mesmas coisas faladas com outros exemplos. Aí chega no capítulo 11, eu já nem ligo para essa epígrafe. Eu só ligo para o capítulo 11 para saber que é o capítulo 11, mas eu estou lendo uma profecia. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Agora ele dá uma leve pausa no que ele estava falando contra a Síria para falar quem é que vai trazer toda essa destruição contra a Síria e para trazer o nascimento de Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, olha Apocalipse, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Essa mesma frase está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que você, irmão, é impedido de enxergar e de buscar, porque é uma revelação ressurreta de Jesus Cristo diretamente para Paulo. E Pedro supostamente estava confirmando isso. O que leva um apóstolo vir aqui, pegar esse texto aqui de Isaías e levar na carta dele? O que leva ele a fazer é que ele lia aqui e via um contexto do tempo do fim, fazendo essas conexões que eu estou fazendo com vocês. E eu só enxerguei isso porque ele deu a luz lá na carta, explicando essas coisas. Aí, matará o ímpio com o sopro dos seus lábios, né? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, isso está relacionado com o dia do Senhor. E aí Jesus mata o ímpio com o sopro dos seus lábios. E o que acontece depois disso? Depois disso o reino tem que ser estabelecido. Ou seja, Paulo visualizava aí o ancião de dias vindo depois de 3 tempos e meio. Porque ele matar o ímpio com o sopro dos seus lábios é a mesma coisa que o ancião de dias vindo para fazer justiça aos santos. E tirar o reino ali do anticristo e passar todos os reinos da terra, tirar a autoridade dos reinos da terra e passar para o povo do Altíssimo. Entende? Daniel 7. E se cumpre Daniel 7, se cumpre Daniel 2. A pedra está vindo, bateu nos pés da estátua, ela vai se tornar, o vento vai levar tudo, né? Tudo a estátua que vai se desfazer, o vento vai levar, e aquela pedra vai se tornar um monte, que é o reino de Cristo. Em Daniel 7 agrega detalhes. Então se cumpre Daniel 9, as 70 semanas se cumpre, porque os 3 tempos e meio que está ocorrendo em Daniel 7 e que vai acontecer, vai acabar quando o ancião de dias vier para tirar a iniquidade da terra, etc. e tal, esses 3 tempos e meio faz parte de uma última semana que faz parte das 70. Então eu consigo ler aqui e enxergar a linha das 70 semanas em Isaías capítulo 11.
Uma mente humana tem capacidade de fazer isso? Não tem. Deus usa a mente humana no sentido de usar o meu tempo que eu estou usando, a leitura que eu aprendi na escola, as anotações, mas as conexões dessas coisas e a gente crer e confirmar essas coisas é a fé, é o poder do Espírito. Uma mente humana não pode inventar isso. O que leva Paulo a vir aqui e pegar esse texto, que o ímpio vai ser destruído com o sopro dos lábios, é compreender que o reino da Síria vai estar atuando no tempo do fim. Então aqui tem o estabelecimento do reino. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Olha só o texto de estabelecimento milenar. Depois que Jesus matar o ímpio com o sopro dos seus lábios. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já desmamada meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal algum, dano algum, no meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aí diz, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. E glorioso será o dia do seu descanso, o lugar do seu descanso. Olha só, irmãos, quanta revelação aqui. Estabelecimento do reino e o lugar do descanso de Deus vem. Deus descansou no sétimo dia. Com certeza aqui tocou a última trombeta, porque é na última trombeta que você vê que acontece todos os eventos lá em Apocalipse 11, todos os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Tocou a última trombeta. Se tocou a última trombeta, se cumpriu as 70 semanas, porque é só no final dela que a casa de Deus, nós, está edificada, e aí se estabelece aqueles 7 pontos, cela a visão, cela a profecia, justiça eterna, vem eternamente a justiça, né? Fim de iniquidade, fim de transgressão, falei fora de ordem, mas são 7 pontos. Final das 70 semanas, tocou a última trombeta, se cumpre a 70ª semana, o povo recebe a expiação dos pecados e vai para a 7ª festa, que é a dos tabernáculos, que é no milênio, e aí nós estamos praticamente no 7º dia da criação, vem descanso à terra. E tudo isso, irmãos, tudo isso estava na mente do apóstolo Paulo, e ele resume assim: não lembrais que eu ensinava todas essas coisas para vocês? Agora, vós sabeis o que o detém. Entende, irmãos? Essa é a revelação que vocês perdem por causa de mensagens como essas. Agora, referências do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2 para Isaías 10 e Isaías 11, onde a Síria está atuando no tempo do fim e ela cai. Tem várias outras passagens onde a Síria está no tempo do fim e Deus destrói ela. Miqueias 5 diz que o povo só terá paz quando a Síria ir lá e calcar os pés a eles, sabe? Aí disse que Jesus vai terminar com tudo. Resumindo, né? Porque o tempo aqui já está acabando já, falta alguns segundos. Entendeu, irmãos? Então, era essa daí a mensagem, tá? 3 vídeos. Consegui fazer em 3 vídeos. E olha que conexão boa que as pessoas perdem lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, se você assistiu esse vídeo aqui e quer assistir os outros relacionados a esse assunto, na descrição vai ter aí a playlist do arrebatamento. Segue ela, não está numa sequência exata, mas tá pelo menos numa playlist para você seguir os assuntos relacionados, tá bom? Compartilhe o vídeo aí para os irmãos aprenderem, vão aprender muito através desse vídeo, tá? Deus abençoe a todos, paz de Cristo.